suicídios. Irmãos, eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. Quero louvar a Deus pela sua vida. Sejam bem-vindos. Você que ainda está passando aqui pela primeira vez, já pode se inscrever, já deixa o seu joinha, já ativa o sininho para receber as notificações. Assim que eu postar o vídeo, você já recebe em primeira mão, certo? Nós postamos vídeo no canal Rascunho da EBD 2 vezes por semana. 2 vídeos nós postamos por semana, ou melhor. Nós postamos o vídeo da aula do comentário da aula dos adultos, da classe de adultos, e também da classe dos jovens. E nesta oportunidade, o canal Rascunho da EBD estará comentando a lição de número 10, lição da classe dos adultos, que tem como título geral o verdadeiro pentecostalismo. Está aqui a nossa lição, e o tema é O Senhor Jesus cura hoje, lição que será ministrada no dia 7 de março de 2021. O Senhor Jesus cura hoje. E a lição ela está dividida em 3 tópicos, conforme vemos aqui. A cura divina na Bíblia, o primeiro tópico. O segundo tópico é a cura divina como parte da salvação. Isso é que vale uma atenção, E nós vamos ver também o terceiro tópico, a cura divina e os desafios atuais, as doenças, as enfermidades, entre os crentes, enfim. E principalmente nesse momento, a lição vem a calhar que estamos vivendo no mundo um período de pandemia, Pandemia que desde dezembro de 2019, E ela veio se proliferar no nosso país, no Brasil, em março de 2020, março de 2020, é que ela veio se espalhar no Brasil, pelo menos foi que a mídia notificou. E doravante, inclusive, eu gravei um vídeo no canal Rascunho Teológico, sobre a pandemia, uma reflexão sobre o pastoreio no período pandêmico, como a igreja deve se reinventar nesse período de pandemia, visto que não podemos temos que ter o distanciamento social, temos que obedecer às leis federais, lei municipal ou lei estadual, Isso que cada um coloca lá a lei, e nós temos que procurar segui-lo para não causar uma desobediência civil, Então, mas nós temos essa lição hoje, nesse dia, e ela está embasada em está embasada em Isaías capítulo 53, versículo 4 a 6, E Mateus capítulo 16, capítulo 8, versículo 16 e 17. Mateus capítulo 8, 16 e 17, aliás, do capítulo 14, 15, 16 e 17, vai falar da cura da sogra de Pedro, e assim sucessivamente. Então nós vamos refletir um pouco e estudar um pouco sobre essa questão, Tem algumas perguntas a serem respondidas aqui no canal Rascunho da EBD. Não saia daí, vamos para a aula. Glória a Deus. Nós ouvimos falar na Bíblia sobre pestes, epidemias e pandemias, Dentro de grupo de doenças, são aquelas que são intercontagiosas, ou seja, infecto-contagiosas, e acabam sendo aí grandes problemas para a humanidade, dependendo da sua época. Essas pestilências e epidemias ou pandemias que assolam o mundo também estão relacionadas à maldição do pecado do homem. Mas é interessante notar que a forma específica com que a Bíblia fala desses quadros de pandemia em seu sermão escatológico, Jesus ele anunciou que a presente era marcada por fome, pestes, conforme está escrito em Lucas capítulo número 21, no seu versículo 11. Então Jesus já chamava claramente, estava se referindo a grandes epidemias ou pandemia que contagiaria a humanidade.
Então podemos sim fazer uma associação sobre o que estamos vivendo hoje. Isto denota que Jesus está voltando, não é? Mas o título da nossa lição chama muito-nos a atenção sobre a questão de acreditarmos em Deus, né? E recebermos a cura. Então nós vamos enfatizar, né, em que acreditamos que diz respeito à cura divina, o que a Bíblia fala sobre isso, e nós vamos destacar aqui, à luz do Antigo e do Novo Testamento, fazer elucidações claras sobre esta questão. É bom dizer que sempre estamos citando aí a declaração de fé das Assembleias de Deus no país, onde diz assim: professamos e ensinamos que a cura divina é um ato da soberania, graça e misericórdia divina. Isto é um fato, isto é uma realidade, conforme mostra os textos bíblicos propostos em Mateus capítulo 14, versículo 14, bem como Marcos capítulo 1, versículo número 40 e 41, né, está explicitamente na declaração de fé, embasada na Bíblia Sagrada. E ainda que através do Espírito Santo, né, que ele restaura, né, tanto a saúde física, emocional, e aqueles que têm fé em Jesus Cristo. E não só aqueles que têm fé em Jesus Cristo. Eu recebi uma cura, sou testemunha disso. Eu ainda não era crente, mas tive fé e fui curado de uma enfermidade. Jesus curou-me até hoje. Já estou com 53 anos de idade e nunca mais fui acometido por aquela peste, por aquela doença, graças a Deus, né? Então, eu sou prova viva disso, de que tendo fé em Deus, até porque talvez eu possa criar até uma polêmica aqui, mas não é a minha intenção, é que Deus não é religioso, certo? Deus não é religioso. Deus é Senhor de todos os homens, desde que você acredite no Senhor Deus, né? E a igreja prega para quê? A igreja prega para que o homem seja salvo do pecado, não é? Para que a justiça de Deus impere na vida dele. Para isso que a igreja prega, né? O sacrosanto evangelho, entendeu? Então Deus fez um homem de um ser integral, formado de uma parte material e de outra imaterial, não é? E a parte material é o corpo, que é tão importante quanto o imaterial, que é a alma e o espírito, não é? Então a Bíblia mostra que a obra redentora de Cristo incluiu também o corpo, né? Gememos, conforme diz Romanos capítulo 8, versículo 22 e 24, que gememos mesmo esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Ou seja, a Bíblia diz que a terra, no versículo 22 do capítulo 8 de Romanos, Paulo diz que a terra geme com dores de parto, né? No versículo 23 conclui dizendo que gememos esperando a adoção e a redenção do nosso corpo, né? E assim sucessivamente. Então, a vontade de Deus portanto, ela é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. E como surge a cura divina? Deus quem cura. E Ele cura se Ele quiser curar, né? Vou apresentar aqui algumas enfermidades de alguns seres ou de alguns homens no Antigo Testamento e que Jesus curou, como foi o caso de Jó, mas Jesus permitiu também, né? Então, a cura divina, à luz das Escrituras, no Antigo Testamento, como vamos lidar com isso? Então, o título Velho Testamentário, ele vai descrever um aspecto da natureza de Deus em curar, né? E nós vamos ver isso em Êxodo capítulo 15, verso 26, quando está escrito explicitamente: eu sou o Senhor que cura, que também pode ser traduzido no hebraico como eu sou o Senhor teu médico, ou seja, Ani Yavé Roeka, Ani Yavé Roeka, também poderia ser, né, traduzido aí por um médico, conforme está escrito: eu sou o Senhor, o teu médico. Jeremias capítulo de número 28, capítulo 8, versículo 22, né?
Então, que na antiga aliança, por exemplo, a cura faz parte do pacto de Deus com o povo de Israel, mas para isso precisava obedecer, né? Precisava obedecer. Aliás, precisa obedecer, e assim sucessivamente. Então, Êxodo capítulo 23, versículo 25, de um modo que a obediência, as exigências da aliança, por exemplo, produzia cura, conforme o capítulo 15, se obedecer o que a aliança de Deus a aliança que Deus fez com o homem, se obedecesse a aliança, recebia aí, tinha garantia de cura das suas enfermidades. Nos dias atuais não muda, Deus não mudou, continua sendo Deus dentro de todas as esferas, cristocêntrica, antropocêntrica, enfim. Dentro do diálogo, essa matéria poderemos trabalhar não só como a pneumatologia, como também trabalhar dentro do campo antropológico, não é? Dentro do campo universal da antropologia, né? E temos aí comprovado que existem duas atividades sobre o ser humano, que são a profecia e a cura, né? Então essas funções têm sido aí vinculadas normalmente como rituais religiosos, geralmente ministradas mediante a cerimônias estranhas e exóticas e etc. Mas as duas funções, que são profecia e cura, não são de cunho necessariamente religioso ou espiritual. Eu falei que eu já recebi uma cura quando ainda não era crente, né? Eu era bem jovem ainda, e eu ainda não era crente, ainda não conhecia o Evangelho de Cristo, né? E assim sucessivamente. E eu fui curado, eu precisava ser curado, eu busquei a Deus, orei ao Senhor, e o Senhor me ouviu e me curou. Isso foi de forma instantânea. Então, enquanto a não sobrevivência dos seus preceitos trazia doença, por exemplo, conforme está escrito em Êxodo capítulo 15, versículo 26, né? Deuteronômio capítulo 28, no seu versículo 14 até o versículo 22, tem lá uma listagem, tem um momento histórico, um relato que mostra as pessoas aí, e Deus traz lá, dizendo que enquanto não há obediência a seus preceitos, as doenças chegariam, conforme Deuteronômio, verso de número 15, capítulo 28, versículo 15, capítulo 28, versículo 14 a 22, que eu já citei anteriormente. Então nós vamos ver vários momentos que relatam a história de pessoas que foram curadas no Antigo Testamento. Nós vamos ver o caso de Abimeleque e a esposa, eles foram curados de esterilidade, né? Vamos ver Naamã, né, o sírio, que foi, e Miriam, irmã de Moisés, e ambos foram curados de lepras. Está escrito isso aonde, pastor? Na questão de Abimeleque e sua esposa, está em Gênesis 20, versículo 17. E a questão de Naamã e Miriam, Números capítulo de número 12, versículo 10 a 15. E vamos ver também em 2 Reis, capítulo número 5, versículo 10 a 14. E Lucas, capítulo 4, verso 27. Né? Vamos ver os israelitas sendo curados dos efeitos venenosos da serpente, né, que o mordia no deserto, no seu Números capítulo 21, versículos 5 a 9, e fica evidente que no Antigo Testamento se era de sua natureza divina realizar curas. Até hoje assim permanece, pois Deus não muda, né? Malaquias capítulo 3, versículo 6. Então, no Novo Testamento são vários relatos, né? Nós vamos enumerar aqui 35 milagres que Jesus fez, né, no Novo Testamento. Então, no ministério de Jesus, por exemplo, foi, como eu já disse, são 35 milagres expostos na Bíblia, totalmente claro, todos embasados em textos bíblicos, e eu vou citá-los aqui, ok? Os evangelistas vão registrar curas realizadas por Jesus, e Jesus disse: veja sinais aí, se vocês quiserem, farão coisas maiores que essa, né? Deus nos dá autoridade. E por que as curas não acontecem hoje? Porque existe uma borsalidade na fé, né? O que é ser borsal? As pessoas têm a fé hoje como um status, né? Um status assim, parece que é superior a outrem,
quanto mais crente é, mais servo fica. Quanto mais crente em Cristo é, mais servo você fica, porque a humanidade precisa de alguém que sirva a Deus, que tenha a vida no altar para que pregue a palavra, para que viva a palavra, né? E assim sucessivamente. Então, dentro dessa proposta, que é que está acontecendo com as igrejas ou com o povo que não está havendo mais cura? O que é por que isso acontece? Enfim, essas perguntas, essas questões vão aparecer sempre, né? Vão aparecer. E primeiro, a igreja está orando muito pouco, certo? A igreja ora muito pouco. O que é ser boçal? É ser estúpido, ser rude, ser grosseiro, ser ignorante. Tem lugares aí, não estou generalizando, mas tem lugares que é igreja, Assembleia de Deus e outras denominações aí, que não se pode glorificar nem a Deus alto mais, certo? Que dirás se Deus usar alguém para manifestar com cura divina, né? Mas é bom saber que Jesus ainda cura, né? E a mensagem da igreja ainda porque Deus não mudou. Jesus salva, cura, batiza e leva para a eternidade, para morar com Ele. É assim que a igreja vive, é assim que a igreja nasceu, foi assim que nasceu no Calvário, e é assim que ela vai subir para a glória. Bendito seja Deus. Nós vamos ver que dentro dessa premissa da nossa lição, o comentarista o pastor Ezequias Soares, ele foi muito feliz quando ele vai trabalhar a questão da cura divina, né? E nós vamos ver aqui na nossa, deixa eu pegar aqui, isso, na nossa lição aqui, deixa eu ver aqui, isso, aqui vai dizer assim, a cura divina como parte, ou seja, a cura divina na Bíblia, é tópico de número 1, vai nos dizer assim, a cura divina na Bíblia tem a ver com saúde pública no Antigo Testamento. Tem um livro, eu até consultei ele, a religião de Israel. Você vai ver que vai ter um tópico ali que ele vai trabalhar, o autor vai trabalhar, daquela obra vai trabalhar essa questão da saúde pública no Antigo Testamento. E eu já trouxe aqui que a Bíblia se preocupa, a Bíblia aponta que temos que ter cuidado com o nosso corpo. Tem doença que é falta de cuidado, né? Hoje se ouve muito falar em diabetes, se ouve muito falar em infarto, porque falta de cuidado. Uma boa parte das coisas, diabetes, por exemplo, tem trazido tem devastado muita gente devido à questão alimentícia, né? Que se come errado e assim sucessivamente. Então, cura divina tem a ver com a saúde pública no Antigo Testamento, e a prevenção da doença como uma forma, como uma orientação bíblica, e as curas de Jesus no Novo Testamento que vai apontar aqui. Então, a saúde pública no Antigo Testamento, em Israel, a saúde era uma promessa de Deus, conforme eu já disse que está escrito em Deuteronômio. Saúde era uma promessa de Deus. Então, podemos observar que o povo tinha o que fazer, mas o povo tinha que fazer a sua parte, né? Deus garantiu saúde aos filhos de Israel, desde que eles cumprissem os termos do pacto do Sinai, ou lá do Sinai, né? Então, podemos observar que, quando vamos ver essa demanda, nós vamos ver que Jesus, ele trabalhou essa questão, né? E no Antigo Testamento não foi diferente, pelo contrário, sempre trabalhando aí
para os cuidados, para que o homem tivesse cuidado de cumprir o pacto feito no Sinai e que se cumprisse a lei de Deus. Assim Deus faria eles prósperos, não só nos bens materiais, como também na sua saúde, né? Então, que nenhuma enfermidade, está escrito, nenhuma enfermidade porém sobre ti que pus sobre o Egito, ou seja, tudo que eu coloquei lá para o Egito, não vou colocar sobre vocês, porque eu sou o Senhor que te sara, não é? Já fiz a citação desse texto logo no início do vídeo, não é? Então a vida dos israelitas era concentrada em seu Deus, era centrada dentro do que Deus propunha, né? Deuteronômio capítulo 6, verso 4 a 9, Deuteronômio 30, verso 20, as curas de enfermidades de Israel eram essencialmente milagrosas, principalmente acerca das doenças graves. O remédio não estava nos médicos, mas nós, nos povos vizinhos, mas em Deus. Não estava nem nos povos vizinhos, nos seus hábitos e manias ritualística, mas estava em Deus, conforme Jeremias capítulo 17, no seu versículo 14, e Jeremias capítulo 30, no seu versículo 17, né? Então a prevenção da doença é bíblica, né? A alimentação saudável e higienização adequada são bons hábitos que contribuem para a boa saúde. Quando a lei de Moisés atribui ao povo sobre o padrão da higiene, lá em Levítico capítulo 15, né? Se você estudar o livro da ordem do culto, que é o livro de Levítico, você vai ver que Deus trabalha bem essa questão, trabalha muito em cima dessa questão, porque o povo, para glorificar Deus, para estar fazendo a obra de Deus, precisa estar bem de saúde. Então Deus sempre trabalhou em cima dessa proposta, né? E às vezes o ser humano, ele mesmo procura confusão, encrenca de saúde, problema de saúde para ele mesmo, né? As causas da enfermidade, consequências do pecado, você vai ver que tem a ação do diabo também, de Satanás, né? O descuido, enfim, que eu estou trazendo aqui no segundo subtópico da lição. No terceiro subtópico diz assim, o Novo Testamento e as curas de Jesus, né? Então o propósito da cura divina, Deus não faz milagre apenas por fazer, sempre ele que realiza, sempre ele que realiza algo sobrenatural, ele quer realizar algo sobrenatural e extraordinário, e tem em mente alguns propósitos entre nós, para que nós possamos aprender com isso e praticar. A restauração da saúde, por exemplo, nós vamos ver que todos os textos narrados sobre milagres realizados deixam bem claro que os mesmos ocorrem em resposta a uma necessidade humana e em resposta ao sofrimento humano, conforme Mateus capítulo 8, verso 23 e 27, e Lucas capítulo 7, versículo 11 e 17, entendeu? Então, a veracidade dos milagres do Evangelho, a glorificação do nome do Senhor, esse é o propósito da cura divina, a restauração da saúde, a testar a veracidade da mensagem do Evangelho, glorificar o nome do Senhor e assim sucessivamente. E por que nem todos são curados? Por falta de fé, pecado oculto, o propósito divino, porque Deus cura se Ele quiser também, não é? E podemos citar aqui algumas pessoas que foi no caso do propósito divino. Segundo Coríntios capítulo 12, versículo 7 a 9, nós não podemos negar aí a realidade, que nem todos são curados, como mostra a Bíblia, né? O profeta Daniel esteve enfermo por alguns dias, né? Quando Jesus chegou ao tanque de Betesda, havia muitos enfermos naquele lugar, muitos, mas porém somente um foi curado. Existe um relato só de uma pessoa, mas existia muitos, né? Nós podemos ver também que Deus operou muitos milagres através de Paulo, porém ele escreve a Timóteo dizendo que deixou Trófimo doente, e em Mileto, e também Timóteo em Epafrodito, e Epafrodito também companheiros de Paulo. Então, por que Deus usou Paulo para curar todos, né? Porque Deus faz se Ele quiser, ponto. A cura divina não tem domínio do homem, não tem espetacularização. Aliás, tudo que é divino não precisa de espetacularização. Talvez
Talvez não, não deixou de curar? Não, Deus não deixou de ser Deus. O que deixou de acontecer foi a igreja, com humildade, sinceridade, temor e obediência à palavra, buscar a cura divina e saber que Deus tem a sua vontade soberana. Se Ele quiser curar, Ele assim fará. Se não, né? Uma certa vez, numa igreja que eu congregava, foi convidado um cidadão para fazer 3 dias de campanha, que é uma coisa que eu repugno. E a partir daquele dia, então, campanha. Aí o milagreiro, ele queria era dinheiro, né? Isso que aconteceu. E deram roda atrás da igreja, foi aquela confusão miserável. Nunca mais eu farei isso. Jamais eu farei isso, tornarei a fazer isso. Não aconteceu absolutamente nada. Absolutamente nada. Né? Era envelope para lá, envelope de cor isso, envelope de cor daquilo, e foi uma feitiçaria braba que não aconteceu absolutamente nada. Foi 3 dias de nada, certo? 3 dias de nada, porque Deus não é menino. Eu não preciso fazer nada, eu preciso crer e obedecer. Eu não tenho que ficar colocando a mão na cabeça das pessoas. Tem gente que faz isso, fica tentando exorcizar isso e aperta as frontes da pessoa, a pessoa passa mal. É preciso ter cuidado com isso. Jesus disse que temos que estender as mãos e ficará curado, né? Conforme Marcos capítulo 15, verso 16. Isso é um fato, mas eu mesmo já estive pregando em alguns lugares e que Jesus quis fazer, né? Quis fazer e Ele fez. Só estende as mãos, irmão. Estende as mãos, Jesus curou e pronto. Não precisa de espetacularização. E nos dias atuais, onde a mídia, tudo se coloca na mídia, meu irmão, o que Deus faz na vida do homem, não há nem como filmar, não há nada. Tudo é Deus que faz, e Ele faz por causa da sua estrita vontade, ok? Então, dentro dessa proposta, nós temos que aprender que Deus, dentro da sua soberania, Ele pode todas as coisas na vida do ser humano, todas, sem exceção, todas, sem exceção. Então, temos que entender isso. Agora, essa espetacularização da fé, em que as pessoas querem aparecer, tem que filmar tudo, tem que tirar foto, sabe? A única prova da cura divina é a própria pessoa que foi curada, porque o curador é Cristo, é Ele que cura, não é? É Deus que faz. Agora, quem recebeu a cura é que vai atestar que foi curado, não é as imagens que vai dizer. Não, as imagens vão mostrar aquela espetacularização, e nem sempre. E naquela época eu falei na igreja que aconteceu, esse milagreiro, chegou um camarada na igreja com a muleta, ele tinha tomado um acidente de moto, não é? Quebraram a muleta do homem, e no joelho assim, bateu o jogo lá, e levanta para lá, e aquele espalhafado danado. No outro dia, o pastor da igreja teve que correr atrás de outra muleta, porque o cara continuou com problema, porque ele tinha tido um acidente, não é? Um acidente de moto, tiveram que comprar uma muleta e dar para o cidadão, né? Então precisamos ter cuidado com isso, né? Talvez essas espetacularizações, essas coisas, não aconteceu nada. O que precisamos é acreditar e saber que Deus não mudou. Por isso a cura divina, ela está atrelada à obediência a Deus. Não existe cura divina por espetacularização. Eu disse aos irmãos já no início do vídeo que eu fui curado ainda não sendo crente, não é? Mas nunca coloquei isso, geralmente não conto esse testemunho, mas só quando precisa, numa ocasião dessa, né? E aí Deus não é religioso, independente de que o homem precisa, Deus trabalha com o necessitado. Você tem necessidade, acredita, tem fé, é isso mesmo, Ele vai fazer na sua vida. Disso você não precisa ter dúvida, porque o Senhor não muda. Ele é santo, é Senhor, é fiel, e só Ele pode fazer. E Ele faz o que Ele quiser. Se Ele quiser curar, Ele cura. Se Ele quiser matar, Ele mata. Se Ele quiser dar vida, Ele tira da sepultura, não é? Se não, vai para a sepultura. Isso é para o justo e para o ímpio, né? Que tem gente que coloca um carimbo de santidade, supostamente, e acha que Deus só faz na vida dos crentes, e ainda atesta, não é? Atesta isso, atesta aquilo, e tem coisas que a gente está vendo que não está acontecendo, não procede, não é verdade, né? E assim sucessivamente. Então nós temos a certeza de que o Senhor não mudou. Isto é um fato, né?
Cura divina como parte da salvação. A salvação é um termo que se aplica a diversas ações de Deus no Antigo Testamento em favor do seu povo, como o livramento da escravidão, da fome, da peste e das enfermidades. Então, a salvação da condenação eterna é um livramento do poder da maldição do pecado e a restituição do ser humano, não é? A comunhão com Deus. Então, vamos ver isso em 2 Coríntios capítulo 5, no seu capítulo 5, versículo 19, não é? E Hebreus capítulo 2, versículo de número 15. Então, Deus propôs salvação para todas as pessoas, conforme Tito, capítulo 2, versículo de número 11. Então, todos os homens têm as mesmas oportunidades de salvação. O que precisa é tomarmos a atenção, é termos um pouco de atenção. Por que as pessoas ainda não foram salvas? Culpa da igreja? Ou a igreja vai e a pessoa não quer? Não é? Então, são as demandas isso. Curas divinas. Não é? Por que as coisas não estão acontecendo? Se não estão acontecendo, a culpa não é de Deus, porque Ele continua sendo Deus. E outro sim, Deus continua no mesmo lugar. Deus não muda em nenhum aspecto, nem em caráter, nenhum aspecto. O que precisa mudar é a igreja, nós, eu e você que somos igreja, mudar nossas rotinas de tratamento com Deus. Hoje estão se tratando Deus de você, não está dizendo mais que é Senhor, estão falando que é você. Deus não é você, Deus é Senhor e ponto. Deus é Senhor. Então, dentro dessa proposta, se a cura divina que Deus propõe ao homem, por exemplo, Lucas vai trabalhar muito isso, porque Lucas era médico, né? Colossenses capítulo 4, verso 4, Evangelho de Lucas, de Jesus, que Lucas escreveu, capítulo 4, verso 23, e assim sucessivamente. Então, lembrando que salvação da alma é uma coisa, cura divina é outra, né? Não vamos aqui misturar os termos, né? Eu fiz uma exegese do texto do capítulo 53, também do capítulo de Mateus, capítulo 8, a cura da sogra de Pedro, né? Mas eu ainda vou dar sequência, termino o vídeo aqui dando sequência ao terceiro tópico da lição, que é a cura divina e os desafios atuais, né? As doenças, por exemplo, como eu já disse, estamos vivendo um momento de pandemia, estamos num tempo pandêmico, enfim, estamos com restrições, seguindo as restrições dos órgãos competentes de saúde, né, que é álcool em gel, máscara e etc e tal. Eu, por exemplo, estou sozinho aqui, agora acabou de chegar um companheiro aqui, mas está bem de lado aqui, né? O nobre companheiro diácono Zerivan, Zerivan Amaro, gente de primeira estirpe, gente muito boa, né? E assim sucessivamente. Quero, antes de encerrar o vídeo, quero mandar uma saudação de paz ao nobre companheiro, irmão em Cristo, Edivaldo da Silva. Edivaldo da Silva, ele mora em Americana. Tive o privilégio de estar com ele num Belenzinho na segunda-feira passada. Estávamos ali na reunião de obreiro o dia todinho e a noite foi uma bênção, graças a Deus, né? Então mando a saudação de paz aqui, meu querido. Deus abençoe a sua vida, sua casa, sua família, a igreja que o Senhor congrega aí em Americana, uma ordeira e progressiva cidade do estado de São Paulo, não é? E assim sucessivamente. Então tenhamos cuidado, e temos que ter a certeza que Jesus ainda hoje cura. Jesus ainda hoje cura, não é? Ele não mudou, e jamais mudará. Está dizendo aqui o obreiro que Jesus não mudou e jamais mudará, né? Ok? Posso mudar, mas eu não. Jesus, a Bíblia relata 35 milagres que ele fez, né? Vamos ver que ele, em João capítulo 2, versículo de 1 a 11, ele transformou água em vinho. Vamos observar também em João capítulo 4, verso 46 a 54, que ele curou o filho de um funcionário público, né? Vamos ver também que ele curou um paralítico lá no poço de Betesda, capítulo 5, versículo de número 1 a 9 em João. Evangelho de João, capítulo 9, versículo de 1 a 41, ele curou um cego de nascença. Em João capítulo 6, a partir do versículo 5 até o versículo 13, ele alimentou 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes. Ele pegou ondas, né?
e sem prancha alguma e não se molhou. Isso é milagre. Andou sobre o mar. João capítulo 6, versículo número 19 a 21. Podemos observar que ele ressuscitou a Lázaro logo depois da morte e já sepultado, não é? João capítulo 11, versículo de 1 a 44. Então vamos ver que ele pescou 150, mandou pescar 150 grandes peixes, né? Sem nem se molhar. Pega lá os peixes e paga as contas, né? João capítulo 21, versículo 1 a 11. Então ele expulsou um homem dominado por demônios. Lucas capítulo 4, versículo 33 a 35. E vamos ver que ele curou a sogra de Pedro, em Lucas capítulo de número 1, capítulo 4, versículo 38 a 39. O 11º milagre, relacionei aqui, ele pescou um peixe, né, que enchia 2 barcos, né? Pescou peixe que enchia 2 barcos, deu para encher 2 barcos. Lucas capítulo 5, versículo 1 a 11, ele curou um leproso, conforme Lucas capítulo 5, verso 12 a 13, ele curou um paralítico que foi descido do telhado, Lucas capítulo de número 5, verso 17 a 25, ele curou um homem da mão aleijada, que está falando da mão mirrada, né? Tem Bíblia que fala da mão mirrada, não é? Ele, em Lucas capítulo 6, versículo 6 a 10, e ele curou o empregado de um oficial romano também, em Lucas capítulo 7, no seu versículo número 1 a 10, o milagre 16º, ele ressuscitou o filho da viúva de Naim, não é? No 7º, isso está em Lucas 7, no 17º milagre, ele acalmou a tempestade, em Lucas capítulo 8, verso 22. Jesus curou também o homem dominado por legiões de demônios, conforme está escrito em Lucas capítulo 8, versículo 27 a 35. Jesus curou a filha de Jairo, não é? Jesus curou a filha de Jairo, está no capítulo 8, verso de número 56. Jesus curou uma mulher com hemorragia. Jesus curou um menino endemoniado, não é? Lucas capítulo 9. Jesus expulsou um demônio de nudez, Lucas capítulo 11. Jesus curou uma moça que tinha 18 anos, não é? Uma moça torta, ela estava atrofiada, curvada, 18 anos, né? Lucas capítulo 13, Jesus curou um homem com as pernas e braços inchados, Lucas capítulo 14, está escrito também que ele curou 10 leprosos, Lucas capítulo 17, está escrito que ele curou um mendigo cego, no capítulo de número 18 de Lucas, está escrito também, Lucas narrou, que ele previu a negação de Pedro, capítulo número 22, versículo 31 a 34, ele sarou a orelha cortada do Malco, né? Do empregado do sumo sacerdote, foi Malco. Pedro, nervoso, cortou a orelha do caboclo, né? E Jesus colocou a orelha no lugar. Lucas capítulo 22, versículo de número 31 a 34, né? Aliás, Lucas capítulo 22, versículo 50 a 51. Jesus curou 2 cegos, né? Ele tirou uma moeda da boca do peixe, Mateus capítulo de número 17. Jesus curou a filha da endemoniada da mulher cananeia, não é? Mateus capítulo 15. Jesus alimentou 4.000 pessoas com 7 pães e alguns peixes, Mateus capítulo 15, versículo 32 a 38. E Jesus secou uma figueira infrutífera, não dá fruto, ele mandou secar, secou, foi automático. Mateus capítulo 21, versículo de número 18 a 22. Jesus curou um surdo e mudo. E o 35º milagre, relacionei aqui, foi Jesus curou outro cego, que está em Marcos capítulo número 22, capítulo 8, versículo número 22 a 26. Espero poder ter ajudado você, que Deus em Cristo vos abençoe. E na próxima lição de número 11, estaremos estudando sobre o tema compromissados com a evangelização, tá certo? Deus abençoe e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Um abraço, pastor Edivaldo Pereira, o canal Rascunho da EBD com você, ensinando para transformar vidas.